Sejam bem-vindos à live sobre o tema comportamento de vingança. Hoje a gente vai falar sobre esse comportamento que é quando a criança fala pra gente, né? Eu não gosto de você, você é feio, sai daqui, eu vou te bater. Todas essas falas das crianças, né? Hoje eu compartilhei várias aqui nos stories, as que vocês me mandaram aí, sobre esses comportamentos, que é algo muito frequente em todas as crianças, né? E a gente tá aqui porque a gente quer ajudá-las, né? A gente quer melhorar os comportamentos, claro, mas a gente também precisa ter a clareza de que a gente não consegue acabar com eles. O que a gente aprende, na verdade, são ferramentas, são habilidades de como lidar e de como a gente consegue se conectar melhor aí com as crianças. Então, eu vou começar pra gente tentar fazer uma live não muito longa, tá, gente? Eu vou tentar não passar aí de meia hora, porque depois eu vou deixar salvo para quem não conseguir assistir. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero contar uma historinha rápida pra vocês. Essa eu juro que é rápida. Faz mais ou menos uns 3 meses, eu tava na cozinha da minha casa, tava cozinhando, preparando o jantar. E aí veio minha filha mais velha, Júlia, e pediu para assistir televisão. Só que aqui na minha casa, a gente sempre janta primeiro para depois assistir televisão. Por quê? Porque se a gente começa a ver televisão, aí elas não querem sair, aí começa a ficar com sono, aí não quer comer. Então já é uma rotina, já é pré-estabelecido, acho que desde quando elas tinham 2 anos. E elas já sabem da rotina. Enfim, eu tava lá cozinhando e a Júlia chegou. Mamãe, quero ver TV. Falei, filha, daqui a pouquinho a gente já vai jantar. Não, quero ver TV. Filha, a gente já vai. Você lembra da rotina que a gente janta depois? Não, mamãe, quero ver TV agora. Aí começou a disputa ali de poder, né? Ela começou a ficar brava, começou a falar mais alto e eu mantive firme, né? Juju, a gente vai assistir TV depois que a gente jantar. Tá quase pronto o jantar, espera só mais um pouquinho. E aí nisso ela tava próxima de mim, do meu lado, ela me empurrou e saiu correndo. E eu, né, na fúria, fiquei com raiva e quis resolver na hora, né? Aí peguei ela, falei, vem aqui, vamos conversar aqui. E aí ela ficou mais brava ainda de eu ter tentado chamar ela pra conversar, né? Tentei levar ela pra sala, ela ficou mais brava ainda. E aí eu vi que realmente, né, não dava pra conversar na hora. E ela correu lá pra dentro do quarto e eu voltei pra fazer o jantar. Terminei de fazer o jantar e aquele silêncio na casa. Quem tem criança pequena aí sabe, né? Como é que é quando tem o silêncio na casa? De repente, silêncio na casa. A gente já começa a ficar, tá acontecendo alguma coisa, tá destruindo alguma coisa, né? Tá aprontando, a gente já fica preocupado. E aí eu fui lá de mansinho ver o que estava acontecendo. No meu quarto, gente, eu tenho uma gaveta onde eu guardo as minhas maquiagens. É uma gaveta que elas conseguem alcançar, não é uma gaveta super alta, ali é na altura delas, mas elas sabem que eu não gosto que mexa ali quando eu não estou perto. Porque eu quero prezar pelas minhas coisas. Então eu sempre fui avisada assim, pode mexer, mas quando eu tô junto. E elas respeitam, elas não mexem quando eu não tô junto nas maquiagens. E aí, nesse dia que ela tinha ficado brava, quando eu cheguei lá, sabe o que ela tava fazendo? Ela pegou meu blush, pegou meu pincel e tava assim, né? Batendo no blush e batendo no chão. Nunca tinha visto ela fazer isso na vida. Com aquela cara de brava, assim, né? Espalhando toda a minha maquiagem no chão. E aí, eu na fúria total, né? Tentando respirar fundo e me controlar para não soltar um berro, para não ficar muito brava. Percebi que naquela hora, o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo um comportamento de vingança. Ela estava se comportando mal, por quê? Porque estava com raiva, não sei se estava com raiva, né, da forma que eu falei, ou estava com raiva porque foi um desejo negado, porque ela foi contrariada, mas ela sentiu raiva e quis se vingar de mim, quis me atingir com algo que ela sabe que eu não gosto que mexa, e enfim. Voltamos. Vocês estão aí me acompanhando? Bom, acho que voltamos. E aí, o que aconteceu? O que acontece, né? O que é a vingança? A vingança
Ah, eu tinha saído mesmo, caí. Vocês estão aí, né, gente, me acompanhando? Entrou essa Siri doida aqui desse celular. Bom, o que é essa vingança, né? A vingança é a gente querer que o outro sinta aquilo que a gente está sentindo. Então, assim, se a gente está com raiva, se a gente ficou magoado, eu quero magoar o outro também. E a vingança, ela tem muito a ver com esse senso de injustiça, né? É eu querer ter o controle, querer fazer a justiça com as minhas próprias mãos. E a vingança, ela pode ter dois lados. Pode ser a consciente e a inconsciente. A consciente é quando eu consigo, assim, né, manipular. Eu vou me vingar daquele jeito. Ah, ele fez isso comigo, então eu vou me vingar assim. Eu vou esperar, né? Aquela história da vingança é um prato que se come frio, né? Essa vingança que a gente racionaliza e pensa, né, e manipula e programa como vai fazer, as crianças pequenas não fazem. Ela não é por mal que elas não fazem porque elas não têm essa capacidade neurológica. Ela não tem essa região do córtex frontal ali desenvolvido para conseguir racionalizar e criar esses pensamentos complexos. E aí o que acontece? Então ela está muito mais relacionada nesse caminho aí da vingança que é inconsciente. É o que é assim, é como se fosse da natureza humana querer se vingar. Se eu me sinto mal, eu vou fazer você se sentir mal também. E sabe que isso acontece até na natureza, né? É uma característica evolutiva. Os macacos rezos, eles vivem em grupos. E sabe o que acontece? Às vezes tem se o grupo percebe que tem um macaco ali que encontra comida e não traz para o grupo, eles querem se vingar. Eles têm um comportamento mais agressivo com aquele macaco ali que não quis ajudar o grupo. Então, isso não acontece só com os macacos, acontece com alguns outros animais também, mas eu só trouxe esse exemplo para mostrar que é da natureza humana querer se vingar, consciente, inconsciente, mas de qualquer maneira a vingança não é algo bom, né? É algo ruim para todos os lados. Então é algo que a gente precisa compreender como que acontece esse mecanismo desse comportamento, para saber aonde a gente quebra o ciclo da vingança, para saber aonde a gente vai atuar. E quando as crianças estão aí entrando nesse ciclo aí de vingança, qual que é a emoção? Tem alguma criança que tá ali, tranquila, brincando, feliz da vida, ela vai falar para você do nada assim que vai fazer algum comportamento para te atingir? Muito provavelmente não vai. As crianças fazem isso quando elas estão com raiva. E aí é como se elas soubessem, né, que em você tem aquele botãozinho ali, ó, aquele da culpa. Porque se um dia seu filho ou sua filha fala para você assim, eu vou te bater, na hora a gente não sabe como agir, né? E o que a gente faz? A gente acaba fazendo uma microexpressão, a gente faz uma cara de, nossa, como assim? Você tá falando isso pra mim? A gente vai fazer uma cara de que a gente não gostou, que a gente reprovou, né? Que a gente se sentiu incrédulo, né? Como assim? Se sentiu mal, se sentiu triste, e a criança percebe isso. Na hora que ela percebe, ela aprende qual é o botãozinho seu de culpa. Pra quando eu tiver com raiva, eu vou apertar. Inconscientemente. E aí, o que a gente faz, né? A gente entende que a raiva é uma emoção primária, que a gente sente, a gente não controla o que a gente sente, mas que nós adultos, na hora da raiva, a gente consegue pensar com a razão. Nem todos os adultos e nem toda hora. Eu também, às vezes não penso. Mas, enfim, quando a gente vai desenvolvendo essas habilidades emocionais, o que acontece? Cada vez mais a gente começa a se perceber irritado, se perceber ali com raiva, e a gente sabe que a gente precisa, né, se afastar, precisa pausar, respirar, qualquer coisa que seja, para que o cérebro vá voltando a pensar com a razão. Mas isso é difícil, né, gente, para as crianças, mas ainda mais as crianças pequenas.
ter esse momento, essa reflexão, esse autoconhecimento, de reconhecer que tá com raiva e saber que precisa fazer alguma coisa, de habilidade de regulação emocional. Hoje eu compartilhei lá no Telegram, hein? Entra lá depois no meu... O link da bio tá o link do meu site. Lá no meu site vocês conseguem acessar o Telegram, para quem não viu ainda. Tem 10 ferramentas para ensinar as crianças a regular as emoções, a lidar com essa raiva. E é um treinamento, tá? Não é... Também não vão esperar que a gente vai mostrar um dia, ó, se tiver com raiva você faz isso, que simplesmente a criança vai absorver essa informação, tá? A gente vai treinando toda vez que ela sente raiva. Enfim, tá tudo explicadinho lá. Depois vocês entrem lá no canal. Bom, aí... O que mais que eu ia falar? Então, da raiva, né? A criança, ela tá agindo pela emoção. Ela não tem essa capacidade, essa habilidade ainda de pensar com a razão e de controlar o seu comportamento. Que isso é uma outra coisa, né? Às vezes, para controlar o nosso comportamento, a gente precisa de uma área também aqui do córtex pré-frontal, essa parte aqui da frente do cérebro, que é o controle inibitório dos impulsos. Essa parte demora demais para desenvolver. Então, as crianças, na hora que elas estiverem com raiva, elas vão bater, elas vão morder, elas vão reagir instintivamente. E a gente pacientemente vai ensinando e vai treinando habilidades para elas. Agora, quando tem esse comportamento de vingança, uma pista importante para saber, será que meu filho está tentando se vingar? A pista mais importante é tentar perceber como você, adulto, está se sentindo na hora que a criança faz isso. Porque quando a criança fala para uma mãe, né, um filho fala para uma mãe, você é a pior mãe do mundo. Muito provavelmente, o sentimento, o que a gente sente é uma profunda tristeza, é mágoa, ressentimento. São essas as emoções que isso provoca, né? Porque começa a vir aquele monte de pensamento e culpa. Dou tudo pra você, por que você tá falando assim comigo? Eu te amo, eu dou minha vida pra você e você faz e fala isso pra mim. Mas a criança, ela não tá pensando em tudo isso. E às vezes ela diz assim, eu não gosto de você, porque ela não tem habilidades de comunicação para dizer assim, eu não estou gostando de você agora pela sua atitude. Eu não estou gostando de você agora pela forma como você falou comigo. Ela fala simplesmente, eu não gosto de você. Naquele momento pontual. E a chave disso, a chave pra gente conseguir começar a compreender e decifrar o que tá por trás desses comportamentos das crianças, é a gente não levar pro lado pessoal. Toda vez que tiver algum comportamento que parece que é de propósito para atingir, eu tenho que tentar pensar, não levar para o lado pessoal e pensar, investigar. Por que será que ele está fazendo desse jeito? Por que será que está agindo dessa maneira? A gente precisa lembrar que as crianças, elas estão aprendendo a todos os instantes e elas são apenas crianças. Elas não são maquiavélicas, manipuladoras, né? Uma criança ali de 2 anos que tá ali com raiva de você e arremessa, sei lá, um objeto em você, tá com raiva, arremessou um brinquedo, ela não faz isso porque ela é má, gente. Ela faz porque ela não sabe lidar com as emoções, ela não sabe lidar com a raiva dela, ela tá magoada e tá com esse sentimento aí que precisa se vingar, precisa ter o controle da situação. E aí, se a gente leva pro pessoal, se começa com esses pensamentos aí de culpa, o que eu fiz de errado, por que será que tá assim? Nada disso vai ajudar. O foco tem que ser sempre a solução do problema. E eu vou passar um passo a passo para vocês aqui, mas aí eu queria finalizar assim, nesse dia, quem tava aí no comecinho, pegou o comecinho da história que eu contei, uma história de vingança aqui da minha casa, né? Nesse dia que eu cheguei lá, aí ó, o dos Santos Mariana Lima,
O meu fala isso quando tá com raiva. Eu não gosto de você, eu não te amo mais, você é pior mãe. Ele tem 6 anos. Bom, aí a gente precisa entender por que ele tá falando isso, tá? Por que será? A gente vai chegar aí, nesse ponto, tá? Agora, sim, quando a gente... Deixa eu finalizar a história, só pra encerrar essa história aí da vingança que eu contei no comecinho da live. Depois, quem entrou depois, vê o comecinho lá, só pra não perder. Quando eu cheguei e vi ela lá destruindo minhas maquiagens, né? A minha fúria, a minha raiva na hora, a minha vontade era de brigar, de dar sermão. Pô, sabe que não pode, já falei, né? Mas se eu chegasse falando aquilo, só olhando assim, né? Como uma foto, aquele momento, eu não teria olhado todo o vídeo. Quando a gente olha a foto, a gente tá olhando um momento, né? Momento, a cena presente. Cena presente é ela destruindo minhas coisas. Mas o que tinha acontecido minutos antes comigo, eu sabia. Eu tinha contrariado e ela estava brava. E aí, foi muito rápido, né? Pra eu conseguir pensar em tudo isso, absorver. E aí tem um mantra que ajuda. Não leva pro lado pessoal. Respira, se acalma. Aí o que eu fiz? Nessa hora, o que eu fiz, tá? Eu abaixei, peguei as maquiagens, não falei nada. Não fiz cara de brava. Assim, eu estava com raiva, né? Mas eu não fiz uma cara de reprovação pra ela. Eu peguei as minhas maquiagens, coloquei na gaveta. E aí eu já percebo que quando eu estou com muita raiva, eu não posso falar nada. Porque eu vou falar e vou me arrepender, ou eu vou falar de uma maneira mais grosseira, eu não vou ser respeitosa. Então eu não falo, porque se for para falar desse jeito, é melhor não falar. Espera um pouquinho que você vai conseguir lidar de uma maneira mais eficaz, mais respeitosa com a criança. E aí quando ela olhou para mim assim, esperando, né, a minha reação, a minha explosão, eu simplesmente disse assim: eu estou nervosa e eu não consigo falar com você agora. Depois a gente conversa. E eu saí. Deixei ela lá. E então, depois de um tempo que eu tinha me acalmado, eu falei: olha, filha, eu tô bem agora, eu não tô mais nervosa. Será que você consegue conversar comigo um pouquinho? E ela já tinha passado, ela já tinha se acalmado também, né? E aí eu fui conversar com ela. Só que como que eu comecei essa conversa? Eu comecei primeiro me conectando com a emoção dela. Se eu chegasse falando assim: olha só, eu não gostei que você foi lá mexer nas minhas maquiagens, mesmo que eu falasse gentilmente: olha, filha, eu não gostei que você foi lá mexer, isso não geraria a conexão necessária para que ela me escutasse, né? Porque você já chega dando uma reprovação, a criança já vai vir na defensiva também. Então, qual é a conexão com a emoção? Filha, eu vi que aquela hora você estava com muita raiva, né? Você ficou com raiva que você não podia assistir TV? Então eu me conectei com a emoção, com o que tinha acontecido, com o que eu tinha percebido que aconteceu primeiro. Às vezes a gente não sabe, né? O que gerou, né? Igual o exemplo que ela me falou aqui. A gente não sabe o que está gerando a criança falar isso. Às vezes não está claro qual é a atitude nossa que provocou essa raiva, que provocou esse... Porque às vezes não é atitude, né? Às vezes é ausência. A gente passa o dia inteiro fora e aí a criança sentiu saudade, viveu vários dramas dela, briga com o irmão, problema na escola, enfim. Aí quando chega, você chega tarde, cansado, que não tem o tempo para brincar com ela, que não ficou com ela, ela vai falar: eu não gosto de você. Eu não quero você aqui, sai daqui. E aí você tem que fazer todo esse trabalho de reconquistar a criança. Mas o que tá por trás dessa fala? Eu preciso de você, eu tô magoado. Eu sinto sua falta. E aí quando a gente olha, né, a gente tem esse olhar, a gente tende a não reprovar a criança pelo comportamento, mas sim ajudá-la na sua necessidade. Então a conversa primeiro pela conexão, aí depois o que eu falei pra ela? Eu pedi desculpa. Olha só, ela tava destruindo as minhas maquiagens e eu pedi desculpa pra ela. Eu pedi desculpa porque eu falei assim: eu não sei se eu falei brava com você aquela hora na cozinha, mas desculpa se eu te deixei com raiva. Ela não ficou com raiva? Ela não ficou magoada?
E a culpa não foi minha? Então eu pedi desculpas. Depois que eu pedi desculpa, eu falei, mas eu também fiquei muito chateada quando eu cheguei aqui e vi o que você estava fazendo. Aí sabe o que ela fez? Baixou a cabeça assim, fez uma cara de vergonha. Ela sentiu vergonha, mas em nenhum momento eu humilhei e eu envergonhei. Ela sozinha percebeu que também não tinha feito uma coisa legal. Olha que aprendizado, né? Ao invés de eu simplesmente brigar, a gente trabalhou diversas coisas, né? Eu modelei várias habilidades, várias atitudes, várias habilidades socioemocionais, né? Da gente aprender desculpa, da gente reconhecer a emoção do outro, de validar os sentimentos. A gente trabalhou tudo isso numa situação que eu poderia simplesmente ter esculachado, né? Que a educação tradicional falaria isso, né? Nossa, falta de limites, bota de castigo, que absurdo, mexer nas suas coisas, né? E aí se a gente vai por esse caminho aí da educação tradicional, a gente perde uma oportunidade de estar ensinando coisas boas para essa criança, coisas boas para os nossos filhos. E aí, então, como que a gente vai lidar? Vamos chegar aí para os finalmente, sair dessa história da vingança. A primeira coisa é a gente quebrar o ciclo de vingança. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Ah, não, antes do ciclo de vingança, deixa eu mostrar uma outra imagem aqui para vocês, tá? Isso aqui é uma equação que a gente vai chamar aqui assim de equação do mau comportamento. O que é isso daqui? Tá? É para ficar bem claro, por isso que eu quis deixar até escrito para vocês. Um mau comportamento de uma criança é igual criança mais adulto. A gente tem que se ver dentro dessa equação. Porque quando a gente se vê dentro dessa equação, quando a gente percebe que a gente faz parte dessa equação, a gente sabe que a gente precisa mudar alguma coisa. A gente precisa fazer a nossa parte para mudar, porque assim a criança vai mudar o comportamento dela. Então é como se eu assumisse parte da responsabilidade por ela estar agindo daquele jeito. Então, vamos falar mais na prática, assim, né? Se a criança fala para você, eu te odeio, vamos pensar nessa equação do mau comportamento. Tem a parte dela e tem a minha parte. O que será que eu fiz para ela falar isso? Mas não é um que será que eu fiz de culpa, né? Chicotinho, ai, o que eu fiz com meu filho? Não é isso. É exercício de consciência. Será que eu falei de alguma maneira mais autoritária? Será que eu estou exigindo muito? Será que eu não estou escutando? Será que eu não estou validando as emoções? Qual foi o momento? Estou cansada? Estou sendo ríspida? Estou impaciente? A gente faz esse exercício para a gente melhorar. Porque quando a gente melhora o nosso comportamento, nosso adulto e as nossas atitudes, a criança melhora as delas também. E esse exercício, gente, tem que ser diário. Não tem jeito. Agora vamos lá, do ciclo do mau comportamento. Era disso que eu queria mostrar para vocês. Vou desativar os comentários. Deixa eu ver aqui. Comentários. Perdida nesse negócio aí. Pronto. Vou desativar para todo mundo poder olhar a tela aí. Então, o que é o ciclo do mau comportamento? O ciclo de vingança, tá? É uma criança que está magoada. Ela vai querer se vingar. Vai querer que o adulto se sinta magoado também. E o adulto magoado... E a vingança deixa o adulto magoado, né? E o que a gente tende a fazer quando vê a criança se vingando, quando vê a criança com esse comportamento ruim, que nos ofende, né? Que nos deixa chateados, ressentidos. A gente tende a culpar a criança, envergonhar a criança, fazer algum tipo de punição, algum tipo de retaliação, né? Ou um sermão, né? Eu faço tudo por você e você se comporta assim, que absurdo você falar desse jeito, que pecado falar isso pro seu pai e pra sua mãe, você não tá me respeitando.
E esse tipo de discurso é o discurso que não ajuda. Isso magoa a criança. E quando a criança magoa, ela quer se vingar. E aí o ciclo continua. Então é isso que a gente chama de ciclo de vingança. E o que a gente quer fazer? A gente quer quebrar esse ciclo. Como que a gente vai quebrar esse ciclo? Deixa eu mostrar para vocês. Eu escrevi porque eu acho que fica mais fácil para a gente lembrar, visualizar, né, as informações. Para quebrar o ciclo de vingança, o que a gente vai fazer? Evitar punições, né? Porque a punição é a retaliação que tá lá no ciclo, é a primeira coisa. Eu não vou ameaçar, eu não vou dar castigo, eu vou fugir do que a educação tradicional nos ensinou. Porque eu tô focada em ensinar habilidades socioemocionais, habilidades para essa criança se desenvolver. E aí, o que eu vou fazer? Não vou falar se eu estiver nervosa, eu vou me acalmar primeiro e validar a emoção dela. O que é esse validar a emoção? Deixa eu voltar aqui. O validar a emoção é, se eu estou vendo que ela está com raiva, e a criança fala pra você, eu te odeio, eu vou te bater. O que você vai dizer pra ela? Nossa, você tá muito bravo, né? Nossa, eu tô vendo que você tá com raiva. Tô vendo que você tá nervoso. O que será que te deixou tão nervoso assim? Fui eu? Foi o jeito que eu falei? Às vezes não é, né, gente? Claro, né? Não é sempre sobre nós, né? A gente tem que lembrar que as crianças também têm aquelas necessidades básicas, né? Sono, fome, cansaço, que tudo isso, se não tiver atendido, qualquer coisa é gatilho para ela se irritar. Mas a ideia do validar a emoção é mostrar para ela, eu tô te vendo, tô vendo que você tá com muita raiva. Você pode sentir raiva. O que você não pode é falar dessa forma, tá? Mas a gente vai chegar lá no foco na solução, como é que a gente vai resolver. Deixa eu voltar aqui. E quando eu valido a emoção, quando eu chego para conversar, né? Eu já passei pelo item 2, que é o estar calma, eu vou chegar numa postura amigável. Porque se eu chego com uma expressão, com um olhar de reprovação, a criança não vai querer te escutar. Porque ou ela vai sentir mais raiva ainda de você, ou ela olha para você e vê que você não é o adulto que tá ali para escutar e para ajudar. Ela te vê como um opositor, né? E não como alguém que está ao lado. Então, por isso que a gente tem que se acalmar e fazer a famosa poker face. Tá tudo bem. Você acabou de destruir meu vaso favorito, mas tá tudo bem. A postura amigável não quer dizer que a gente vai engolir os nossos sentimentos de adultos, tá? Isso tá numa dos pontos aí da honestidade emocional, que eu vou falar mais pra frente. A postura amigável é a postura de conversa amigável, de interesse genuíno, de não virar os olhos pra cima pra me aproximar e não pra me afastar. E aí eu vou investigar, que é o pensamento, né? Porque será que tá falando assim comigo? É tentar adivinhar com esse interesse genuíno. E aí, o que mais que eu vou fazer? Eu vou pedir desculpas se fui eu que magoei. Se a criança falar que foi você, né? Na hora que eu tento investigar, voltando ali o item 5, né? Na hora que eu tô investigando, né? Eu vou sugerindo, né? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Você ficou brava por causa daquilo? Você tá bravo comigo? Você tá com raiva de mim? Foi o jeito que eu falei? A gente vai perguntando. Isso a gente consegue melhor para as crianças que já são verbais, né? As crianças acima de 2 anos que vão conseguir expressar melhor e se comunicar melhor. Abaixo dos 2 anos, essa conversa é mais difícil. Então, eu não vou conseguir ter essa conversa, mas eu consigo enxergar o que está por trás do comportamento, mesmo que ela tenha 1 ano. Então, independente se eu tô certo ou se eu tô errado, gente. Se eu falei de um jeito que a criança ficou magoada, por que não pedir desculpa para ela?
Eu não estou pedindo desculpas porque eu não deixei ela assistir TV. Esse é o combinado, essa é a rotina, eu não mudei a nossa postura. Eu estou pedindo desculpas por tê-la deixado magoada, pela forma que eu falei, porque existem maneiras gentis de falar, né? Porque eu talvez não tenha percebido que ela estava com fome e eu simplesmente falar um não para uma criança que está morrendo de fome, é um gatilho de uma birra, é um gatilho de um estresse. Então, e se você não percebeu, não sabe o que você fez, que deixou a criança magoada, você pode dizer, olha, eu não percebi que eu tinha te magoado, você me desculpa? Agora a gente pode conversar sobre o problema e resolver? Que aí depois, né, quando a gente pede desculpas, o item 7, que é o seja honesto emocionalmente, né? Eu posso falar, não preciso esconder. Poxa vida, eu tô muito chateada, porque aquele vaso que você quebrou foi o vaso que a minha avó me deu. Eu fiquei muito triste. E o ser honesto emocionalmente não é fazer drama, né? Você fala assim, eu fico magoada, porque eu te amo tanto, e você fala que não gosta de mim. Porque quando a gente faz drama, a gente não convida a pessoa a nos escutar. Isso vale para os adultos também, viu, gente? A gente pode ser honesto simplesmente começando a frase com eu me sinto. E aí você vai dizer, olha, eu me sinto muito triste quando você fala que não gosta de mim. Porque eu te amo, porque eu sou sua mãe e eu me sinto chateada. E a gente começa a conversa com o nosso sentimento, né? A nossa honestidade emocional. Isso convida as crianças a nos escutar. E aí eu verbalizo amor e carinho, né? Eu vou sempre reforçar isso. Eu te amo, apesar disso que aconteceu. Planejar um tempo de qualidade em que eu possa passar um tempo especial com a criança, dar a atenção necessária que ela precise, para que ela se sinta encorajada e faça menos desses comportamentos ruins. E aí depois que eu quebrei todo esse ciclo, aí eu vou partir para o foco na solução do problema. Resolver o problema. Então, passei por esse espaço, me acalmei, validei, pedimos desculpas, tralalá, pronto, agora vamos conversar? Como é que a gente resolve? Esqueci de ativar aqui os comentários, vou ativar de novo, que vocês quiserem conversando, tirando dúvidas, a gente vai falando aí. E aí, nessa hora, podem mandar dúvidas, tá, gente, se vocês quiserem. Então, assim, se eu fosse resumir tudo que eu falei aqui nesses últimos 2 slides, né? Um monte de coisa eu vou resumir em 3, tá? Para facilitar a vida. Validar a emoção, ter uma postura amigável e focar na solução do problema. Validar a emoção, ter uma postura amigável e focar na solução do problema. Focar na solução do problema envolvendo a criança para resolver. Não é eu chegar e dar o julgamento, dar um modelo pronto. É expor, olha, o que está acontecendo é isso. Como que a gente pode resolver? Preciso da sua ajuda. Como que a gente pode resolver? Quando a criança começa, no começo elas não vão saber falar. A gente precisa sugerir, e ir perguntando e criando esse diálogo. Mas quanto mais ela vai entrando nesse caminho de diálogo e percebendo que ela tem voz, que ela pode falar, mais ela vai trazer soluções. E quando a solução parte da cabecinha delas, é muito mais fácil para elas cumprirem. E eu acho que, assim, tudo isso que eu falei, assim, na verdade, existem diversos maus comportamentos, tá? Mas a vingança é um que a gente não consegue acabar com ela. Tanto que, assim, esses dias, né, que eu fui falando de vingança, que surgiu lá uma pergunta no comentário, eu recebi mensagem de uma amiga que falando, né, que o filho dela faz isso, ela já tentou de tudo, já validou e nananã, e que ele continua tendo esses comportamentos. Então, não é sobre interromper esse comportamento. Não é sobre interromper os maus comportamentos das crianças, os comportamentos inadequados. Porque uma pessoinha que está se desenvolvendo, está aprendendo, ela vai errar. E a gente vai tolerar o erro
porque a gente vai usar esse erro como um ponto de aprendizado. Ela brigou com o amigo? Vamos lá, bora lá. Ensinar habilidades de relacionamento. Ela quebrou uma coisa? Vamos lá, foco na solução, né? Então, a gente vai sempre trabalhando. A ideia, eu gosto muito de falar de maus comportamentos, mas a gente precisa, assim, desmistificar isso. A gente não acaba com esses comportamentos, gente. A gente aprende a lidar cada vez mais. E as crianças, elas vão melhorando porque elas vão crescendo, vão se desenvolvendo, o cérebro vai se desenvolvendo e aí uma hora vai, né? Só que aí vai vindo outras fases e outros problemas também. Mas a gente tá sempre num aprendizado constante para que a gente cada vez mais lide aí com esses maus comportamentos, especialmente com a vingança. Porque vai continuar acontecendo na infância. Depois, quando a gente cresce, a gente vai evoluindo cada vez mais e melhorando, né? A gente às vezes até tem aquela vontadezinha de se vingar, mas aí a gente já, não, isso não é legal, vamos pro positivo, né? Vamos perdoar, vamos ter compaixão. Não é verdade, gente? Faz um sentido pra vocês aí? Vou deixar salvo, tá bom? Pra quem perdeu. Espero aí que vocês tenham gostado. Até passei, eu falei que ia falar meia hora, foi quase 40 minutos, mas tudo bem. Foi ótimo. Alguma dúvida, gente? Então é isso. Obrigada aí por terem ficado. Boa noite pra vocês. Depois deixem dúvidas nos comentários, tá? E se for uma dificuldade maior, me manda direct. Vamos conversar aí junto. Seguir junto a caminhada. Boa noite, pessoal.